Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo, sejam bem-vindos ao Laboratório de Anatomia da Faculdade de São Sebastião, Cruzeiro do Sul. Na aula prática de hoje iremos estudar a anatomia do sistema esquelético, que pode ser dividido em duas partes. A primeira parte inclui os ossos do esqueleto axial, que é formado pelo eixo mediano do corpo, e inclui os ossos da cabeça, na região do pescoço ocioide, a coluna vertebral e o tronco, que são os ossos da costela e do externo. Na segunda parte, inclui os ossos do esqueleto apendicular, que é formado pelos membros superiores e inferiores, juntamente com os ossos da cintura escapular e da cintura pélvica. Nós vamos começar a nossa aula falando separadamente de cada osso. E nós vamos começar com os ossos do crânio. Pessoal, o crânio ele é constituído por 28 ossos. Eles estão unidos entre si através de articulações fibrosas denominadas de suturas, como no caso aqui a sutura coronal e a sutura sagital. O único osso móvel é a mandíbula. A mandíbula ela se articula com o osso temporal, através da articulação temporomandibular. O crânio ele é separado por três partes, que são o neurocrânio, viscerocrânio e o ouvido médio. Vamos identificar os ossos do neurocrânio, que corresponde à parte superior e póstero inferior do crânio. Ele é o arcabouço arredondado que envolve o encéfalo e as orelhas internas. E também é chamado de caixa craniana. O primeiro osso que a gente vai estar identificando é o osso frontal, que está localizado na região anterior e superior. Ele é classificado como um osso achatado. Ele apresenta duas porções que ficam localizadas na região da cavidade orbitais e nasais. Além dessas estruturas, é possível observar na região central a glabela, a incisura frontal, a margem supraorbital e o zigomático, o processo zigomático. Essa estrutura saliente é o arco superciliar, a face temporal e a margem parietal. O outro osso que a gente vai estar identificando é o osso parietal, que é um osso par. Ele é responsável por formar o teto do crânio. Seu formato ele é achatado e representa duas faces, 4 bordas e 4 ângulos. O outro osso que a gente vai estar estudando é o temporal. O osso temporal é um osso extremamente importante para o nosso corpo, pois no seu interior está localizado o aparelho auditivo. É possível observar algumas estruturas do osso temporal, como o processo zigomático, o tubérculo articular, a fossa mandibular, que é a face articular, o meato acústico externo, o processo mastoide e o processo estiloide. O outro osso da região do neurocrânio, na região posterior, é o osso occipital. O osso occipital
Ele apresenta uma grande perfuração, conhecida como forame magnum. Ele é responsável por permitir a comunicação do cérebro com o canal vertebral. Ainda na região do neurocrânio, a gente vai identificar o esfenoide. O osso esfenoide a gente consegue observar na cavidade orbitária, na região lateral do crânio e na base interna do crânio, conhecido como fossa média do crânio. A gente consegue identificar nessa região a asa menor e a asa maior do esfenoide. E para finalizar os ossos do neurocrânio, a gente consegue observar a partir da base interna do crânio os limites aproximados do osso etimoide, que fica na região da fossa anterior. O osso etimoide ele é um osso leve, esponjoso e que apresenta um formato irregular e está localizado na base interna do crânio e na região anterior do crânio, na cavidade ocular. Vamos estudar agora os ossos da face, também conhecido como viscerocrânio. Os ossos da face, eles se relacionam com o sistema respiratório, digestório e o sensorial. É composto pelo osso da mandíbula, que se articula com o osso temporal através da cabeça da mandíbula. A mandíbula, a gente consegue ainda observar o processo coronoide, a incisura da mandíbula, a fóvea pterigóidea, o processo condilar, o ramo da mandíbula, o ângulo da mandíbula, forame mentual, protuberância mentual, o arco alveolar. Já no osso da maxila, que é um osso que forma a maior porção da face e se articula com vários ossos, com o osso nasal, o zigomático, o vômer, o palatino. O osso maxilar tem as eminências alveolares, a espinha nasal anterior, a fossa, o forame infraorbital. Ainda nos ossos da face a gente consegue observar o osso nasal, que é um osso par, que fica no contorno inicial do nariz. O vômer, que é um osso que compõe o septo nasal, criando aí uma divisão entre os dois lados da cavidade nasal. E na região lateral a gente consegue observar a concha nasal inferior, que é a parede lateral da cavidade nasal. O zigomático, o osso zigomático, ele é responsável por fazer parte tanto do neurocrânio quanto da região do viscerocrânio. Ele que forma as maçãs do rosto. O palatino é um osso que fica localizado entre a maxila e o osso esfenoide. Ele tem formato de L e é responsável por formar a porção posterior do palato duro e o assoalho da cavidade nasal.
E por último, o osso lacrimal, que abriga o saco lacrimal e é responsável por sustentar o conteúdo da órbita. Esses foram os ossos da região facial e agora a gente vai estar identificando algumas estruturas na base interna do crânio, que é dividida em 3 fossas: a fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior. O limite da fossa anterior ela é feita pela pequena asa do esfenoide, porção medial, e lateralmente pelo osso frontal. O limite entre as fossa média e posterior é dada pela borda saliente do rochedo. Uma parte do osso temporal nessa borda se insere a tenda do cerebelo. E o que a gente consegue identificar na fossa anterior? Além da asa pequena, que é o limite, a asa pequena do esfenoide, que é o limite entre a fossa anterior e a fossa média. É possível observar os limites aproximados do osso etimoide. A gente consegue identificar também a lâmina crivosa, a crista de Gale, fossas craniana anterior, que fica a região do seio frontal. Na fossa posterior, a gente consegue observar o forame magno, o canal do hipoglosso, por onde passa o nervo hipoglosso, o forame da jugular, por onde passa o nervo glossofaríngeo, o nervo vago e acessório, além da veia jugular interna. Já na região da fossa média, o canal óptico, por onde passa o nervo óptico, fissura orbitária superior, forame redondo, por onde passa o nervo maxilar, o forame oval, por onde passa o nervo mandibular e veias emissárias. Tem aqui também o forame lácero, por onde também passa as veias emissárias, a artéria da carótida interna. Pessoal, conseguimos identificar os ossos do crânio e algumas de suas estruturas.